Olá, caríssimos. Então, na parte um da nossa resposta ao Tietus Fidelium, nós tratamos da questão da eclesiologia, né? Falamos lá sobre as notas da igreja, né? Tratamos dos equívocos do padre Gabriel Maria sobre a visibilidade da igreja, certo? Então, está lá na primeira parte do vídeo. Nesta segunda parte, nós vamos tratar questões relacionadas ao Papa e ao papado. E vamos procurar aqui responder o que eles apresentaram aqui, os argumentos que eles apresentaram sobre por que eles pensam que os papas pós-conciliares não são papas. Então, vamos lá. Vamos colocar o vídeo deles aqui na tela e vamos seguir. Bota a segunda parte aí, que ele fala do Papa no poder. Pode colocar aí. O sedvacantismo se vale da ideia de que no interreino entre os papas existe um período de sé vacante. Mas que esse período de sé vacante existe enquanto há um ocupante da cátedra de São Pedro. Isto é simplesmente uma estupidez. É uma coisa ilógica. Aí, padre, somos estúpidos, né? Segundo ele. Não, então, aí, veja, eu poderia afirmar também que você é um marciano e que o Marcel é um lunático, ou que vocês... É claro, ou que vocês conseguem voar, se eu não provar o que eu estou dizendo, tá? Por que é um absurdo? Tá? Por que é um absurdo? Essa é a argumentação, que ele fala, não, como é um absurdo, é uma estupidez dizer que a sé está vacante, sendo que tem alguém ali. Bom, em primeiro lugar, um absurdo histórico gigantesco. Nós tivemos não sei quantos antipapas, mas tivemos vários. Acho que os dedos das mãos não seriam capazes de contá-los. Tivemos vários antipapas, tá? Absurdo histórico. É um absurdo também canônico, porque nós sabemos que um posto eclesiástico, o caso do Papa, ele é muito singular, mas um posto eclesiástico, ele pode estar sendo usurpado, caso de Nestório, por exemplo, na época do começo da sua heresia, os seus fiéis diziam, nós temos um príncipe, mas não temos um bispo. Por quê? Temos um príncipe, mas não temos um bispo. Porque ele já era herege, ele negava a maternidade divina. Então, vamos lá. Bem, aqui começa a coisa a ficar divertida, né? Bem, primeiro que quando a igreja teve antipapas, existia um papa legítimo, né? Então, o padre José Eduardo está certíssimo em dizer que é um absurdo pensar que existe um ocupante na cátedra de São Pedro e a sé está vacante, ainda mais um ocupante que foi eleito segundo as normas e as leis da igreja. Veja, João 23 foi eleito conforme as regras e as normas da igreja. A mesma coisa Paulo VI, a mesma coisa João Paulo I, a mesma coisa João Paulo II, a mesma coisa Bento XVI e o atual Papa, o Papa Francisco. Tá? Então esse argumento do padre Gabriel Maria não se sustenta, porque quando a igreja tinha os seus antipapas, tinha o Papa legítimo, existia na casa de São Pedro um Papa legítimo. Então não pode haver um antipapa onde não existe um Papa legítimo. Não tivemos isso na história da igreja. Né? E estou para ver se a advacantista provar que esses papas conciliares não foram eleitos segundo as normas da igreja. Estou para ver. O padre Gabriel Maria vai entrar nessa questão aqui e nós vamos refutá-lo. Muito bem. Ele fala da questão da usurpação
né, de um posto. Isso aí realmente pode acontecer. E ele cita o exemplo do patriarca Nestório, né? O caso do patriarca Nestório é muito interessante, tá? Porque os sedevacantistas sempre se remetem a ele, tá? Primeiro que o patriarca Nestório, ele, quando passou a ser herege, né, ele tinha uma jurisdição precária. Ele não perdeu o seu posto, a sua jurisdição, pela sua heresia. Isso não existe, tá? A jurisdição é um poder que é dado pela igreja, isso é tomado pela mesma igreja. A jurisdição não é um sacramento, não é uma graça sacramental que se perde com o pecado. A jurisdição, ela é tomada através de uma punição de um crime, tá? Então, sobre esse assunto eu abordo aqui no meu livro, tá? Do Papa Herege. Então, aqui no capítulo, deixa eu ver aqui direitinho. No capítulo 7 da obra, eu falo sobre essa questão. E é muito interessante o que eu trago aqui, tá? Porque desmonta esse argumento aí que Nestório era herege, então ele perdeu o cargo automaticamente e estava como um usurpador lá. Isso é mentira. E eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Vamos lá. Bem, no caso aí do patriarca Nestório, ele está dizendo que ele afirmou que o patriarca estaria usurpando, né, o cargo porque ele era herege e ele negava a maternidade divina de Nossa Senhora. Muito bem. Existe um conceito aí por trás desse sofisma, porque eles pensam, os sedevacantistas totalistas pensam que um herege perde automaticamente a sua jurisdição, né? E isso não é verdade. Nós vamos mostrar que isso aqui não é verdade, tá? A jurisdição é um poder que é dado pela igreja e é tomado pela própria igreja. Um herege não deveria ter jurisdição, mas até que a igreja tome essa jurisdição dele, ele tenha esse poder precariamente. Vamos mostrar isso aqui. Mas o caso do patriarca Nestório é bastante interessante, porque vamos, por exemplo, o próprio São Roberto Bellarmino vai dizer aqui o seguinte sobre casos como o de Nestório, né? São Roberto Bellarmino vai dizer o seguinte, ó. Ele vai dizer aqui o seguinte. Isso está lá no meu livro, tá? No capítulo 7. Devemos salientar, além disso, que os fiéis podem certamente distinguir um profeta verdadeiro de um falso, pela regra que estabelecemos. Mas, apesar de tudo, se o pastor for bispo, não podem destituí-lo e colocar outro em seu lugar. Pois nosso Senhor e os apóstolos apenas estabelecem que os falsos profetas não devem ser ouvidos pelo povo, e não que os deponham. É certo que a prática da igreja sempre foi que os bispos heréticos fossem depostos pelos concílios episcopais ou pelo soberano pontífice. São Roberto Bellarmino diz isso lá no seu livro Membros da Igreja, livro 1, no tópico sobre o clero, né? Capítulo 7. Está lá na obra completa, né? De São Roberto Bellarmino. Eu traduzi aqui de um exemplar em francês. E eu cito isso lá no meu livro. Então, veja. São Roberto Bellarmino, então, diz que mesmo que um bispo seja herege, ele não pode ser considerado não bispo.
Ele ainda é bispo, ele ainda tem a sua jurisdição até que os concílios episcopais ou o soberano pontífice o tire de lá, retire a sua jurisdição e o puna. É isso que diz São Roberto Bellarmino, que eles dizem que seguem, que eles dizem que né? Então, que segue, né? Então é isso que São Roberto Bellarmino diz, tá? Sobre a questão de um bispo assim. E São Roberto Bellarmino, sobre a questão especificamente de Nestório, ele vai dizer o seguinte. Na encíclica Lux Veritatis, o Beato Papa Pio XI discute a resposta de São Cirilo à heresia pregada publicamente por um de seus colegas patriarcas, Nestório de Constantinopla. Olha só o que o Papa vai falar aqui, sobre esse caso aí de Nestório. Esses dogmas malignos de Nestório, que não foram ensinados agora de maneira secreta e obscura por um indivíduo particular, mas foram proclamados aberta e claramente pelo próprio bispo da sede de Constantinopla, causaram uma grande perturbação nas mentes dos homens, mas especialmente na Igreja Oriental. Entre os opositores da heresia nestoriana, alguns dos quais se encontravam na capital do Império do Oriente, o lugar de destaque foi sem dúvida ocupado por aquele homem santíssimo, defensor da integridade católica, Cirilo, patriarca de Alexandria. Pois, como ele era muito zeloso do cuidado dos seus próprios filhos e também no cuidado dos seus irmãos que erram, ele mal ouviu falar da opinião perversa do bispo de Constantinopla, seu par, né? Patriarca como ele, e defendeu vigorosamente a fé ortodoxa na presença de seu próprio rebanho, e também endereçou cartas a Nestório. Esforçou-se à maneira de um irmão para reconduzi-lo ao domínio da verdade católica. Então veja aqui que Cirilo não considerou Nestório deposto, né? Automaticamente. Tentou ainda trazê-lo para a verdade. Continuou o Papa. Mas quando a obstinação endurecida de Nestório frustrou essa tentativa de caridade, Cirilo, que compreendia e mantinha vigorosamente a autoridade da Igreja Romana, não tomou ele próprio medidas adicionais, nem proferiu sentença num assunto tão grave, mas que primeiro apelasse para a sé apostólico e tomou conhecimento da sua decisão. Então veja, ele não tomou ele próprio medidas adicionais, nem proferiu sentença num assunto tão grave, até que primeiro apelasse para a sé apostólico e tomou conhecimento da sua decisão. Então veja, o patriarca, um homem que é um patriarca, santo e doutor da igreja, ele não tomou iniciativas próprias. Ele foi procurar o parecer de Roma e que Roma pensava sobre isso, né? E continuou o Papa. Consequentemente, ele dirigiu cartas respeitosas ao bendito Padre Papa Celestino, amado de Deus, onde, entre outras coisas, ele escreve o seguinte: o antigo costume das igrejas nos adverte que assuntos deste tipo devem ser comunicados à sua santidade. Nós não abandonamos aberta e publicamente a sua comunhão, quer dizer, comunhão com Nestório, antes de indicar essas coisas à sua piedade. Garanto, portanto, prescrever o que você sente neste assunto, para que possamos saber claramente se devemos nos comunicar com ele ou se devemos declarar-lhe livremente que ninguém se pode comunicar com alguém que preze e prega doutrinas errôneas semelhantes. Além disso, a mente da vossa integridade e o vosso julgamento sobre este assunto devem ser claramente expressos em cartas aos bispos da Macedônia, que são muito piedosos e devotos a Deus, e da mesma forma para os prelados de todo o Oriente. Então, é isso que o Papa Pio XI fala de Cirilo de Alexandria.
ele não fez como o padre Gabriel aí está ensinando, que herege está fora, né? Não é mais patriarca, não é mais bispo, não é mais nada, não. O patriarca foi procurar saber o parecer de Roma, né? Foi procurar saber o parecer de Roma. E São Roberto Bellarmino vai falar sobre isso também. Eu vou achar aqui. Achei. Então, um trecho aqui de São Roberto Bellarmino que ele vai tratar dessa questão do patriarca na história. E vamos ver se o que São Roberto Bellarmino diz aqui corrobora ou não com o que está ensinando aí o padre Gabriel Maria. Roberto Bellarmino diz: não se pode demonstrar que nenhum bispo tenha sido deposto ou excomungado pelo povo, embora se encontrem muitos que foram depostos e excomungados pelos sumos pontífices e pelos concílios gerais. Certamente, Nestório foi deposto do episcopado de Constantinopla pelo concílio de Éfeso, ao mandato do Papa Celestino, como Evrágio testemunhou. É isso que diz São Roberto Bellarmino. Então, essa história de que Nestório, pelo simples fato de estar pregando o erro, ele já estava fora do patriarcado, já não era mais bispo, já não tinha mais jurisdição, isso é falso. A jurisdição foi tomada, a jurisdição de Nestório foi tomada a mandato do Papa Celestino. A carta de São Clemente aos Coríntios, São Clemente escreve uma carta aos Coríntios exatamente por causa desse problema. Os coríntios estavam querendo depor os seus bispos, o seu bispo, os seus padres, enfim. Né? E São Clemente escreve a carta exatamente para dizer, olha, vocês não podem fazer isso, porque eles são sucessores dos apóstolos. A igreja vem de cima para baixo. Né? Deus enviou Jesus Cristo enviou os apóstolos, seus apóstolos enviaram seus sucessores enviaram os bispos. Vocês não podem fazer isso. E é exatamente isso que os sede vacantistas ensinam as pessoas a fazerem. Né? A considerar que o clérigo, o bispo, não é mais, perdeu sua jurisdição simplesmente por proferir uma heresia. A jurisdição não é um sacramento, não é uma graça sacramental que é perdida com pecado. Ela é perdida com uma punição, o crime de heresia. E só a autoridade legítima que pode tirar a jurisdição. A igreja que dá a jurisdição e a igreja que toma. Não é o grupo de WhatsApp aí dos sede vacantistas. Então, por causa dessa confusão toda do patriarca Nestório, o concílio de Constantinopla, o quarto concílio, vai dizer o seguinte: lá no seu cânon número 10, né? Como as escrituras divinas proclamam claramente, não encontre falhas antes de investigar e entenda primeiro e depois encontre falhas. Será que essa nossa lei julga uma pessoa sem primeiro ouvi-la e saber o que ela faz? Consequentemente, este santo e universal sínodo declara e estabelece que, de forma justa e apropriada, que nenhum leigo, monge ou clérigo deve separar-se da comunhão com seu próprio patriarca antes de uma cuidadosa investigação e julgamento do sínodo, mesmo que alegue ter conhecimento de algum crime perpetrado por seu patriarca. E ele não deve recusar incluir o nome de seu patriarca durante os mistérios ou ofícios divinos. Se alguém for encontrado desafiando este santo sínodo,
será excluído de todas as funções e status sacerdotais. Se for bispo ou clérigo, se for monge ou leigo, deve ser excluído de toda a comunhão e reuniões da igreja, ou seja, excomungado, até que seja convertido pelo arrependimento e reconciliado. Então, esse julgamento que os sedevacantistas fazem dos bispos, do próprio Papa, o Papa é patriarca do Ocidente, então, né, cabe aqui. Isso tudo é condenado pelo concílio. Os sedevacantistas caem num anátema de um concílio ecumênico. Essa missa que eles rezam, não unacum, né? Onde eles não pronunciam, não rezam pelo Papa, separam-se, né, da comunhão com o Papa. Isso aqui é condenado, porque eles fazem isso da cabeça deles. E quem deve dizer que o Papa não é Papa é a Igreja, não são eles. Então está aqui, né? O anátema de um concílio ecumênico. Né? Ah, Alessandro, mas e o caso de Santo Hipácio de Rufiana? Eles adoram citar. Eu cito aqui no meu livro também. O caso de Santo Hipácio. Né? Santo Hipácio nasceu na Frígia, da Ásia Menor, por volta do ano 366. Filho de uma família cristã abastada. Foi educado por seu pai, que era provavelmente um advogado, com quem aprendeu desde cedo os preceitos cristãos. Se tornou monge sob a orientação de Jonas e posteriormente se estabeleceu no mosteiro de Rufiniana, onde se tornaria então um líder, né, de uma comunidade monástica. O sedevacantista John Daly, em um dos seus artigos, escreve o seguinte aqui sobre Santo Hipácio. Santo Hipácio, monge na Bitínia, fez questão de suprimir o nome do herege Nestório dos dípticos sagrados assim que este começou a pregar sua heresia, negando a unidade de pessoa em Nosso Senhor. O ordinário, o seu bispo, né, Eulálio, embora recusasse a heresia de Nestório, repreendeu o santo monge, Hipácio, por ter se retirado da comunhão com Nestório, que era o patriarca deles. Antes do julgamento de um concílio, Hipácio respondeu-lhe: não posso inserir o nome dele no cânon da missa, pois um heresiarca não é digno do título de pastor na igreja. Fazer de mim o que quiseres, estou disposto a tudo sofrer e nada me fará mudar de conduta. Então, os sedevacantistas seguem esse exemplo aí, né? De Santo Hipácio. Porém, Santo Hipácio viveu no século IV. Tá? Viveu no século IV. Então, uma coisa que nós devemos notar. Então, Santo Hipácio viveu no século IV. Ele viveu 5 séculos antes do Quarto Concílio de Constantinopla, que definiu aquele cânon 10 que nós acabamos de ler. Tá? Então, se antes do concílio ecumênico a atitude de Santo Hipácio poderia ser tolerada, depois do concílio ecumênico não pode ser tolerada. Então, os sedevacantistas não podem, né, como fazem, não fizeram aí nesse vídeo, mas eu sei que eles fazem isso, recomendar a postura de Santo Hipácio. Tá? Porque a postura dele foi condenada 5 séculos depois por um concílio ecumênico. Tá? Pelo Quarto Concílio de Constantinopla. Então é isso que nós temos a dizer sobre a questão de Nestório. Tá? Ele não estava usurpando cargo nenhum em função da sua heresia, mas por causa da sua heresia,
ele foi condenado pelo Papa Celestino, que pediu para que a sua jurisdição fosse retirada. O concílio retirou Nestório da sua sé patriarcal, já que ele não se arrependeu, né? Então, ninguém pode recusar comunhão com seu bispo, com seu patriarca, sem antes o parecer da igreja. É isso que a igreja sempre ensinou e é isso que São Alberto Bellarmino também ensina aqui, como eu já trouxe. Correto? Então, vamos em frente. Vamos lá. É estupidez pensar que a sé está vacante tendo alguém lá? Que argumento é esse? Que argumento é esse? Por acaso, na história da igreja, não houve ou várias ocasiões assim? Agora a gente perguntar, o que é mais estúpido? Supor que aquele homem é um falsário ou aceitar aquele homem que chama 6 pastores protestantes para formular o culto que pretende ser católico? O que é mais estúpido? O que é mais estúpido? Eu estou convidando a 6 pastores protestantes, entre eles um calvinista, que quem sabe das ramificações protestantes seja a pior, para ajudar na codificação do culto que pretende ser católico. Isso não é muito mais estúpido? Outro. Bem, essa informação ela é controvertida, né? Ela é bem controversa, porque realmente foram chamados, né, alguns pastores protestantes para observar o concílio, né? Para observar o concílio, mas não há provas de que eles participaram da codificação. Isso aí é muito difícil comprovar, né? Então é uma informação que a gente não deve se basear nela, tá? O certo é que Bonini, o mesmo artífice da reforma da sexta-feira, da reforma da Semana Santa de Pio XII, ele foi o autor, o codificador da Missa Nova. Esses são os fatos. A reforma da Semana Santa de Pio XII foi tubo de ensaio para a Missa Nova. E muitos sede-vacantistas não aceitam a reforma da Semana Santa de Pio XII. Ué, mas Pio XII não é o Papa de vocês? É o último Papa? Não deve se obedecer ao Papa? Não se pode reconhecer e resistir? Como é que fica a história que não se pode reconhecer e resistir? Então, quando a informação ela atende, né, ao discurso de vocês, vocês aceitam. Quando não atende, vocês fingem que ela não existe, né? É isso que acontece. Vamos continuar aqui. Os exemplos aqui que eu anotei, que até agora eu até perco o fio da meada. O que é mais estúpido que o representante da igreja, que o representante de Cristo, promulgue leis e disciplinas perversas para toda a igreja? Bem, aí faltou um pouquinho de metafísica aí, né, padre? Bem, a igreja, como nós já vimos no vídeo anterior, ela é uma sociedade humana, mas não é meramente humana. Ela tem a sua parcela divina. Ela parece-se muito com o homem, né? Que é que tem o seu corpo e tem a sua parte espiritual, tem a sua alma. Então a igreja também, ela é humana e ela é divina. Ela é humana e é espiritual. E na sua condição
humana, ela está sujeita aos mesmos princípios naturais, à mesma natureza, né? A graça não exclui, não anula a natureza. A graça supõe a natureza, né? Santo Tomás, lá na Suma Teológica, na questão 9,6, no artigo 4, da primeira parte da segunda parte, ele vai tratar exatamente dessa questão das leis injustas e das leis justas, né? E São Tomás vai dizer que ali, ele vai dizer o seguinte, ó, o Akhenaten afirma que as leis estabelecidas pelos homens são justas ou injustas. Ser justas têm da lei eterna, onde derivam força para obrigar no foro da consciência. Já as leis injustas podem ser de dois modos, de São Tomás, né? Por serem contrárias ao bem comum, de maneira oposta às razões que as tornam justas, ou quando não são pertinentes à utilidade pública, ou quando elas ultrapassam o poder ou a competência do seu autor, né? Diz o doutor comum que as leis injustas são antes violências que leis, pois, referindo-se a Santo Agostinho, não se considera a lei o que não for justo. Então, Santo Tomás vai tratar aqui das leis injustas e vai dizer se nós devemos obedecer ou resistir às leis injustas. Bem, os papas não são ventrílocos de Deus. Não é porque uma pessoa é papa que ela é impecável, nós já sabemos disso, todo mundo já sabe disso, mas também não significa que ele não possa resistir à graça. Ele tem um carisma em função da sua missão, assim como os casais também têm um carisma para manter o seu casamento, e muitas vezes, e na maioria das vezes, eles falham. Falham por quê? Porque faltou o carisma, porque Deus não deu as graças necessárias? Não. Porque rejeitaram a graça. Não viveram conforme os ditames. Isso é possível também aos papas. Então, não há, metafisicamente, nada que impeça o sujeito magisterial promulgar leis injustas. Porque é a parcela humana na igreja que pode recusar a graça. Isto é totalmente possível. Tá? Vamos abordar esse assunto um pouquinho mais à frente, quando tratarmos da questão se um papa pode ser herege, se não pode, tal. Vou citar alguns canonistas, mas metafisicamente isso não é impossível. Vamos na sequência então, padre. Agora bota mais uma parte aí em que ele fala da autoridade para depor um papa. Não, mas é que eu sei que o que está sentado lá não é papa. Escuta, mas quem é você? Que autoridade você tem para depor um pontífice? Aí, bom, padre. Então, aí é verdade que esse bom homem desconhecerá o Código de Direito Canônico da Igreja, de verdade, o Código de 1917. Mas, enfim, respondendo aqui para as pessoas que se interessem pelo assunto, quem tem a conclusão sedevacantista não pretende depor o pontífice. Isso seria um absurdo. Não é uma deposição do pontífice a posição sedevacantista. De maneira alguma. Nós concluímos que aquele sujeito jamais poderia ser o sumo pontífice pela sua apostasia, pela sua heresia, etc. Mas vamos lá, falando de direito canônico. Um herege, ele é totalmente... um herege não é uma pessoa apta para a eleição papal segundo o direito canônico. Não segundo o que eu decido, tá? Porque o padre... quem são eles para depor um pontífice? Não. Vamos lá. Falemos de direito canônico. O cânon 188, no parágrafo 4º, ele inabilita a qualquer apóstata de um cargo eclesiástico.
Vamos aqui ao texto, Cânon 188. Em virtude da renúncia tácita admitida pelo mesmo direito, vacam ipso facto e sem nenhuma declaração de qualquer ofício, o clérigo que, aí, reticências, indo diretamente para o parágrafo 4º, apostata publicamente da fé católica. Então, padre, o senhor está dizendo que o Papa ele foi eleito e apostatou publicamente da fé católica? Ou seja, ele foi eleito, mas ele não é uma pessoa hábil para ser Papa, porque não é católico, ele apostatou da fé. Só que eu só reconheço essa apostasia depois do fato consumado. Imediatamente depois da eleição de Roncalli, ninguém sabia que ele não era Papa. Absolutamente ninguém sabia que ele não era Papa. Quem sabe ele na sua consciência, das consciências, as consciências julga Deus, muito provavelmente sim, porque era um infiltrado. Mas ninguém sabia no dia seguinte da eleição de Roncalli que ele não era Papa. A apostasia dele tornou-se pública depois da sua eleição, mas ele não deixou de ser pontífice porque é um herege, senão que ele nunca foi pontífice sendo herege. Porque, precisamente, o Cânon 188 não permite que ele seja pessoa hábil para a eleição. Tá certo? Bem, Padre Gabriel Maria aqui faz uma salada de fruta, né? Com o cano e tal. Mas nós vamos apresentar aqui os problemas dessa fala dele. O primeiro problema é que o cânon 188, parágrafo 4º do Código de Direito Canônico não pode ser aplicado a um Papa, porque o Papa não está sujeito ao Código de Direito Canônico. Simples. Tá? Então esse é o primeiro problema da fala dele, né? Um Papa não está sujeito ao Código. Então, o que ele diz aí não se aplicaria a um Papa. Então, quando ele fala que ninguém sabia que Roncalli não era Papa, a gente foi ver depois. Então, ele já era Papa, ele não está sujeito ao Código de Direito Canônico. O Papa não está sujeito à lei eclesiástica da Igreja. Então, aqui já termina, aqui já encerra essa fala dele. Tá? Então, ele não pode usar esse cânon para dizer que João 23 e que os outros papas que vieram depois não são papas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o cânon 188, capítulo 4, não diz o que ele diz. O cânon não se pode tirar do cânon essa interpretação aí que ele deu. A interpretação que ele deu é o seguinte: existe um bispo, por exemplo, então, que é um herege público, né? Como foi Dom Helder, por exemplo, né? Então, esse bispo não é mais bispo porque ele caiu no cânon 188, capítulo 4. Nós vamos mostrar que não é assim que a coisa funciona, tá? Então, vamos lá. Vamos ler aqui o cânon 188, capítulo 4 do Código de 1917. Existem certas causas que provocam a renúncia tácita a um cargo. Renúncia essa que é aceita antecipadamente por força da lei, portanto, é efetiva sem qualquer declaração. Essas causas são, aí falam várias, e a que nos interessa é o capítulo 4. Se ele desertou publicamente da fé. Bem, o que exatamente o cânon quer dizer com se ele desertou publicamente da fé? Mas vamos trazer aqui as palavras de um especialista no direito canônico de 1917, o padre Brian Harrison. Olha o que ele nos diz aqui. O cânon 88, capítulo 4, afirma que entre as ações que automaticamente, quer dizer, ipso facto, fazem com que qualquer clérigo perca o seu cargo, mesmo sem qualquer declaração por parte de um superior,
está de desertar publicamente da fé católica. Tudo bem. Contudo, desertar publicamente da fé católica nesse contexto significa claramente algo muito mais drástico do que fazer declarações heréticas ou alegadamente heréticas no decurso de discursos ou documentos públicos. Esta causa específica de perder um cargo eclesiástico é encontrada na seção do Código que trata da renúncia a tal cargo. São os cânones 184 ao cânon 191. E faz parte de um cânone que lista 8 tipos de ações que a lei trata como renúncias tácitas. Por outras razões, são tipos de ações que podem ser tomadas com segurança como prova de que o clérigo em questão nem sequer deseja continuar no cargo que ocupava até então, mesmo que nunca se tenha preocupado em apresentar sua demissão ou abdicação por escrito. Né? Então, uma simples revisão da explicação deste cânon, tal como se encontra nos manuais canônicos, explica que precisamente o que a Igreja quer dizer com deserção pública da fé. A afirmação não se aplica, como o padre Harrison observa corretamente, para uma pessoa apenas que faz uma declaração herética, que é o que o padre Gabriel Maria está querendo fazer com que nós acreditemos aqui. A deserção pública da fé refere-se a um prelado que adere publicamente a uma religião falsa, formal ou informalmente. Tá? O padre Agostini, também outro comentarista do Código de 1917, ele fala o seguinte: ó, as penas vingativas tornam-se mais severas em 2 casos, que podem ser distintos, mas também podem ocorrer por um mesmo ato, formal ou informalmente. Né? Uma seita significa uma sociedade religiosa estabelecida em oposição à igreja, quer seja constituída por infiéis, pagãos, judeus, muçulmanos, não católicos ou cismáticos. Tornar-se membro de tal sociedade significa inscrever o próprio nome em sua lista. É claro que se presume que o novo membro sabe que se trata de uma sociedade não católica. Caso contrário, não incorreria na censura. Se ele souber da censura, depois de se tornar membro e cortar imediatamente sua conexão, a penalidade não se aplica. O texto também prevê casos de adesão informal. Significa pertencer publicamente a uma seita não católica. Isso pode ser feito frequentando os seus serviços em qualquer causa ou motivo especial, vangloriando-se de ser membro, embora não inscrito, usando um distintivo ou emblema indicativo de membro, etc. Tornam-se infames, né? E, consequentemente, podem ser... E o cano 2294 pode ser aplicado a eles. Além disso, um clérigo deve ser degradado. Né? A degradação é a sentença do direito eclesiástico pela qual o ministro é deposto inteiramente do ministério e não de uma ordem superior para uma ordem inferior. Se depois de ter sido devidamente avisado, persistir em ser membro da sociedade. Todos os cargos que venha a ocupar ficam vagos ipso facto, sem qualquer declaração adicional. Esta é uma renúncia tácita, reconhecida por lei. Portanto, a vaga é de fato de iure e de direito. Então, segundo esses 2 comentaristas aqui, o cânon 188, capítulo 4, se aplica quando um clérigo deixa a Igreja Católica. Como aconteceu, por exemplo, com o fundador da Igreja da Igreja Católica Brasileira, Dom Marcos, que deixou a igreja para fundar a sua, né? Ou o ex-pastor Aníbal dos Reis, que deixou de ser padre, deixou a igreja e se inseriu numa seita protestante. Então, quando isso acontece, é isso que a igreja chama de renúncia tácita. Então, não precisa de declaração alguma. Não é isso aí que o padre Gabriel está falando. Ele está falando é outra coisa totalmente diferente.
né? Ele está dizendo que eu vejo que o padre, o bispo, né, é herege, então ele já incorreu no cânon 188, capítulo 4. Essa interpretação é tosca, é mentirosa, porque não é isso que o cânon diz. Não é isso que os canonistas dizem. Eu desafio aqui os sedvacantistas trazerem comentaristas do Código de 1917 e afirmarem que o cânon diz isso que eles dizem. Isso não é verdade. Este assunto também é abordado aqui, como eu já disse, no meu livro do Papa Herege, e se o pastor supremo se tornar um lobo, tá? E nesse meu artigo aí, que vai estar aqui na descrição do vídeo, eu também trato deste assunto. Só para concluir este tópico com mais algumas informações, então eu li aqui o comentário do Padre Agostini, né? Então ele está dizendo que a renúncia tácita, ou deserção pública da fé, ocorre quando um prelado se junta a uma seita não católica, e não quando ele simplesmente faz uma declaração herética, tá? Como afirma aí o padre Gabriel Maria. O cânon 2314, parágrafo 3, do mesmo Código de 1917, vai confirmar isso. Ele diz o seguinte, ó: se eles aderiram a uma seita não católica, ou a ela aderiram publicamente, né, são ipso facto infames, e clérigos, além de serem considerados como tendo renunciado tacitamente a qualquer cargo que possam ocupar, de acordo com o cânon 188, capítulo 4. Então veja que o código está conversando, um cânon conversando com o outro, né? Então o cânon 23, 14 está explicando o que acontece aí nas definições do cânon 884. Se o aviso prévio não mostrar infrutífero, serão degradados, né? Perderão todos os seus direitos, né, dentro da igreja, e a jurisdição, etc. Como observado acima no cânone 2314, capítulo 3, e na citação do padre Agostinho que nós fizemos, mesmo neste caso extremo em que um clérigo publicamente defecciona da fé ao aderir a uma seita não católica, o prelado deve ser devidamente avisado antes de ser degradado ou deposto. Assim mesmo, quando um clérigo abandona abertamente a igreja, aderindo a outra religião, abandonando assim o seu cargo, que se encontra de fato vago devido à sua renúncia tácita, né? Ele saiu da igreja, né? Deve primeiro ser avisado pela autoridade eclesiástica, antes de ser formalmente deposto ou degradado pela igreja, né? Embora a igreja considere, então, houve essa renúncia tácita e tal, a igreja ainda dispõe que ele deve ser avisado. Ele deve ser formalmente avisado e formalmente deposto, né? Isso também é confirmado pelo comentário do padre Arignac, né? Ele tem um comentário sobre o Código de 1917, onde observa que um clérigo que se afilia formalmente a uma seita não católica ou a ela adere publicamente, só é deposto após ser avisado. Está aqui, ó. Se tiverem sido formalmente filiados a uma seita não católica ou a ela aderirem publicamente, incorre ipso fato na nota de infâmia. Os clérigos perdem todos os cargos eclesiásticos que possam ocupar, conforme o cânon 884, capítulo 4, parágrafo 4, perdão. E após uma advertência infrutífera, devem ser depostos. Está aqui. E tem uma nota. A deposição é uma pena eclesiástica vingativa pela qual o clérigo fica privado para sempre do seu cargo ou benefício e do direito de exercer suas funções das suas ordens. Então, é isso que diz o código.
tá? É isso que diz o código. E é isso que diz os comentaristas explicando o código. Então, essa argumentação do padre Gabriel Maria está furada. Primeiro, porque o código não se aplica a um papa, então, como ele mesmo diz, né, ninguém sabia que Roncalli era herege, ele já tinha sido eleito papa, então não se aplica a ele. Né? Ainda que se aplicasse a ele, só se aplicaria se ele tivesse deixado a igreja para aderir a uma seita não católica. Isso não aconteceu. Né? Os papas conciliares permaneceram papas. Né? E quando eram cardeais, tinham boa fama na igreja e gozavam de todos os seus direitos. Bem, outro problema nessa fala do padre Gabriel Maria é que o que rege a eleição de um papa não é o cânon 188 do parágrafo 4º, mas sim as leis que os papas declaram sobre a sua eleição. Né? Então, por exemplo, no caso do Papa Pio XII, o Papa Pio XII estabeleceu as regras da eleição do pontífice, do seu sucessor, através da encíclica Vacantes Apostolicae Sedis. Tá? Então, essa encíclica ela trata não apenas das regras para o conclave, né? Mas também das as ações necessárias para a administração da igreja enquanto a sé estiver vacante. Tá? Então, neste último caso, a Constituição define que o governo da igreja ficará a cargo do Colégio dos Cardeais. Tá? Muito bem. Então, o que a encíclica define quanto à eleição do pontífice? O que Pio XII definiu em relação a isso? Então, lá no número 34, nós lemos o seguinte: nenhum dos cardeais, sob pretexto ou causa de qualquer excomunhão, suspensão, interdito ou outro impedimento eclesiástico, pode ser de forma alguma excluído da eleição ativa ou passiva do Sumo Pontífice. Suspendemos essas censuras apenas para efeito desta eleição, embora de outra forma permaneçam em vigor. Então veja, Padre Gabriel Maria, Pio XII não está dizendo aqui que a eleição está atrelada ao cânon 188 do Código de Direito Canônico, no parágrafo 4º, conforme a sua interpretação. Não. O Papa Pio XII, que o senhor diz que é o último Papa, definiu que qualquer cardeal pode participar da eleição ativa, quer dizer, ser um eleitor, ou da eleição passiva, ser eleito sumo pontífice, a pretexto ou causa de qualquer excomunhão, suspensão, interdito ou outro impedimento eclesiástico. Veja, então, ainda que o cardeal Roncalli tivesse sido declarado herege pela igreja, tivesse sido excomungado pela igreja católica, ele poderia não só participar da eleição, como poderia ser eleito sumo pontífice. Tá? Então, cai por terra totalmente essa argumentação atropelada que vocês fazem. Né? Cai por terra. Agora, veja a fala do padre. Ele foi eleito, quer dizer, ele reconhece que o sujeito foi eleito, quer dizer, então, na época de Pio XII, né? Na época da igreja verdadeira, vamos dizer assim, segundo a opinião deles, os cardeais elegeram uma pessoa inapta ao pontificado,
E segundo as leis da igreja, não. Segundo as leis da igreja, estava totalmente apto, né? E ninguém pode questionar essa eleição a não ser os próprios cardeais. E Roncalli foi aceito universalmente por toda a Igreja Católica. Também é outra questão que os teólogos colocam, a questão da eleição, da aceitação universal do pontífice. Então, são teorias que vocês trazem que não se sustentam na realidade das coisas, né? Não se sustenta na realidade. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Em segundo lugar, o Papa ele é infalível. Portanto, não existe nenhuma possibilidade dele ser deposto, porque não há nenhuma autoridade sobre ele, se ele realmente é o sumo pontífice. Se ele realmente é o sumo pontífice, ele não pode ser deposto. Por quê? Porque ele é infalível. A única maneira que ele pode deixar de ser pontífice é com a morte, com a renúncia, ou se, como dizem muitos manuais de direito canônico, se constata a heresia, só que ali comprova-se que ele jamais foi sumo pontífice. Ele não perde o cargo. Ele jamais foi sumo pontífice, porque acabamos de fazer a conta. 2 mais 2 é 4. Bem, São Roberto Bellarmino explica que um concílio ecumênico pode tratar da questão de um papa herege. É mais uma informação que eu trago aqui no meu livro, do Papa Herege. São Roberto Bellarmino fala o seguinte, tratando das causas, né, que poderiam ser aventadas para reunir um concílio ecumênico, a quarta causa é a suspeição de heresia no Romano Pontífice. São palavras do São Roberto Bellarmino. Então ele fala aqui, ó, a quarta causa é a suspeição de heresia no Romano Pontífice, se por acaso vier a acontecer, ou também se ele for um tirano incorrigível. Pois se tal situação ocorresse, dever-se-ia congregar um concílio geral, ou para depor o pontífice, se for encontrado herético, ou certamente para admoestá-lo, se parece incorrigível em seus costumes. Pois, como se diz no 8º sínodo, o 4º concílio Constantinopla, né, lá no cano 21, enfim, os concílios gerais devem conhecer as controvérsias surgidas ao redor do Romano Pontífice e não mover audaciosamente uma sentença sobre ele. Por este motivo, lemos ter sido celebrado o concílio de Sinuesa pela causa de Marcelino. Marcelino foi o papa que foi acusado de ter oferecido incenso aos ídolos, né? Concílios romanos pelas causas de Damaso, Sisto III, Símaco, Leão III, Leão IV, dos quais nenhum foi condenado pelo concílio. Contudo, o Papa Marcelino, por si mesmo, demonstrou seu arrependimento diante do concílio, e os restantes purgaram-se, quer dizer, se arrependeram. Veja-se Platina, bem como os tomos dos concílios. Então é isso que diz São Roberto Bellarmino, que um concílio poderia, sim, verificar a questão de um papa herético. Então a igreja nunca excluiu essa possibilidade, que um papa pode vir a ser herege. Em caso for, deve a mesma igreja cuidar do seu caso, admoestá-lo, né? E se ele não se corrigir, está ali configurada a pertinácia, então o concílio declara que o Papa condenou-se a si próprio, né? Essas e outras questões, tem muitos teólogos que falaram sobre essa possibilidade, eu trago tudo isso aqui, tá? Por isso que eu recomendo demais que vocês adquiram esse livro, né? E não fiquem aí consumindo besteiras que se fala por aí.
Vamos continuar aqui no vídeo. E era sabido na época, quando era anúncio apostólico, o Roncalli, que ele tinha ligação com a maçonaria, era censo, era conhecido lá em Roma esse fato, né? Várias pessoas testemunharam que ele frequentava a loja maçônica naquela época. Só que isso tornou-se público, tornou-se notório, algum tempo depois da eleição. Claro, quando começa o Concílio Vaticano II, as frases de vamos dar espaço para um novo Pentecostes na igreja, isso aí começou a chamar a atenção das pessoas, né? É verdade. Bem, essa questão do Papa que acusam, né, o Cardeal Roncalli de ser maçom e tal, essa realmente é uma questão que não interessa, tá? Porque ainda que seja verdade, ele não foi condenado pela legítima autoridade da igreja. Isso é necessário. A igreja é uma instituição jurídica. Ela é uma sociedade juridicamente estabelecida, né? E numa sociedade jurídica, como é toda a sociedade humana, como é a Itália, como é o Brasil, como é os Estados Unidos, enfim, qualquer cidadão deve gozar de boa fama até que se prove o contrário, né? Então, é muita teoria da conspiração, é muita historiazinha, e ainda que seja verdadeiro, né? Ele gozava de boa fama, foi eleito conforme as leis e as regras da igreja, tá? Então, não há nada que se possa dizer, né, canonicamente falando, que Roncalli, que a sua eleição foi inválida. Isso aí é um absurdo. Isso sim é um absurdo. Bem, o restante do vídeo eu não vou ficar aqui falando porque eles vão entrar na questão, na fala do Padre José Eduardo, da Arca de Noé. Aí é uma bobajada atrás da outra, né? Vão querer dizer, associar o padre que ele disse que ele quis associar a arca ao Papa, que ele estava, né? Enfim, é uma besteirada grande que nem vale a pena ficar, ficar comentando, tá? Acredito que as coisas principais, né? O que realmente interessava, nós tratamos aqui, que foi a questão da visibilidade das notas da igreja, né? E se os papas conciliares não podem ser considerados papas em função da sua eleição inválida. Mostramos que eles foram eleitos segundo as normas e as leis da igreja. Mostramos que a interpretação do Padre Gabriel Maria em relação ao cânon 188, parágrafo 4º, é equivocada e, ainda que estivesse correta, não se aplica à eleição de um sumo pontífice. Então, e a igreja não pode faltar nunca, né? E diz o Concílio Vaticano I, vocês sabem que a igreja terá sucessores perpétuos de São Pedro, tá? Então é isso, meus caros. Encerro aqui, então, essa segunda parte do vídeo, né? E vamos ver aí o que os rapazes aí, o Tietus Fidelium, o próprio padre Gabriel Maria, vai trazer aí como contraponto àquilo tudo que eu trouxe, que eu já informei aqui no vídeo de vocês. Grande abraço, então. Até a próxima. Salve Cristo Rei, viva Maria Imaculada. Amém.